Olá pessoal, tudo certinho? Faz um bocado de tempo que eu não apareço aqui no meu canal. Enfim, o trabalho tem sido muito intenso, particularmente nas minhas missões lá da Orquestra Criança Cidadã, e também este ano tendo começado a fazer o Guia Ilustrado dos 90 anos do Conservatório Pernambucano de Música, que é um projeto que vai até o próximo mês de dezembro, isso se esse isolamento social não afetar as coisas como tem afetado até aqui. E eu decidi voltar para poder criar mais uma vídeo resenha aqui curta de minhas preferências, né, de leitura. E tinha um livro que eu tinha lido, isso já acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, foi no final de 2018, e que é essencial também para a gente entender esse atual momento que a gente vive, não só no aspecto político e econômico, como também no social. Enfim, é um ensaio, né? Um ensaio em forma de romance, como era bem típico do autor, né? Vocês já sabem aí pela descrição, pelo título do vídeo, que é José Saramago. E eu tinha lido junto com A Viagem do Elefante o ensaio sobre a lucidez, que vem a ser uma espécie de plot twist de continuidade não programada do ensaio sobre a cegueira. Então, basicamente, um romance um ensaio em forma de romance, como era bem típico do Saramago. Enquanto no ensaio sobre a cegueira, uma epidemia misteriosa de cegueira branca acomete toda uma metrópole, exceto uma única mulher, que não se sabe por que ficou imune a esse mal. No ensaio sobre a lucidez, na mesma cidade onde ocorreu o ensaio sobre a cegueira, acontece uma espécie de protesto social após a última eleição para o governo desse país fictício, que foi uma votação em massa em branco, nem para partido de centro, nem para a esquerda, nem para a direita. E acabou que assumiu um dos partidos lá concorrentes, em virtude da pífia contagem de votos, né, porque houve alguns poucos votos válidos, mas a maioria da população em massa votou em branco, como forma de protesto. E aí o governo que assumiu o poder, em vez de fazer algo para poder melhorar o próprio desempenho social e fazer a sociedade voltar a crer na política, ele decidiu, em vez disso, investigar e perseguir aqueles cidadãos que tinham votado em branco. Enfim, é um pouco do que acontece hoje em dia, nos últimos anos aqui no Brasil também, que se chama patrulha ideológica, né? Quem votou em quem? Por que votou? Porque você deveria ter votado nesse ou naquele outro. Ele sim, ele não e tudo mais. Então, o que é que acontece? O cenário que se instala de perseguição para descobrir quem votou em branco resultou num protesto em massa em que toda a população saiu às ruas e disse: nós votamos em branco. Só que isso não resolveu as coisas no romance. Acabou provocando uma pressão sistemática do poder dominante no romance, de modo que eles inclusive tiraram o poder civil da capital, transferiram a capital para outro lugar, sitiaram a capital, cortando o abastecimento de itens essenciais, até tentarem ganhar pela força. Mesmo assim a população foi resistindo. Só que todos os personagens que tinham sobrevivido ao ensaio sobre a cegueira, aqueles que participaram também desse segundo romance, né, aqueles que Saramago puxou para retratar nesse segundo romance, eles também vão participando da resistência política de alguma forma, para pelo menos irem persistindo a essa perseguição sistemática. Só que o ensaio sobre a cegueira, depois daquela epidemia toda, pelo menos dá um final mais esperançoso. Você vê que as coisas voltam ao normal, e mesmo que a cidade tenha ficado em catástrofe, a cidade pôde retomar sua vida, tanto é que virou capital desse país fictício. No entanto, vale a pena lerem o ensaio sobre a lucidez,
até a última página para saber que as coisas acabaram de um modo um pouco diferente. É isso, pessoal, muito obrigado, e dentro em breve estarei aí promovendo o lançamento do meu primeiro romance, chamado Sem Relva, que eu escrevi no final de 2018, entre o final de 2018 e início de 2019, e que eu estava com ele engavetado para até mesmo submeter a editais de concursos literários e também fazer uma reavaliação. Eu submeti a uma leitura crítica de uma pessoa muito querida, que é a jornalista Heloísa Marques, gaúcha, residente aqui no Recife, que é uma leitura voraz e de literatura de primeira qualidade, e fui fazendo os pequenos ajustes ao ponto de deixá-lo agora preparado para ser publicado. Então, dentro em breve, trago mais coisas boas para vocês. Grande abraço, tudo de bom.